Boa noite a todos e a todas. Vamos conversar hoje sobre Ana Paula Tavares, poeta, romancista e historiadora angolana, nascida em 1952, em Lubango, e que é uma das vozes mais fortes da poesia africana de língua portuguesa da atualidade. Diria até mais, que é uma das vozes mais fortes da poesia de língua portuguesa dos nossos tempos. Ela graduou-se em letras, realizou o doutorado em antropologia na Universidade Nova de Lisboa e reside hoje na capital portuguesa. Recebeu o Prêmio Nacional de Cultura e Artes de Angola e o Prêmio Mário Antônio de Poesia, atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian, com o livro Dizes-me Coisas Amargas, como os Frutos. Sua obra poética e romanesca vem sendo publicada em Portugal, Brasil, França, Espanha, Suécia e outros países, sendo a autora angolana mais conhecida fora de seu país natal. Paula Tavares estreou em livro em 1985, com a obra Ritos de Passagem, que já apresenta algumas das características mais marcantes em sua escrita poética, como a presença da geografia angolana, sua fauna e flora, a erotização das frutas relacionadas aos órgãos genitais, a presença da magia, do folclore e da religiosidade animista, e, sobretudo, a discussão sobre o papel da mulher na sociedade angolana, ainda submetida à herança patriarcal. A esse respeito, escreve a professora Carmen Lúcia Tindó Seco, uma das grandes especialistas em literatura africana no Brasil. (2). Nos anos 1980, Paula foi uma das responsáveis pela fundação, em Angola, de uma nova dicção poética que repensava a questão da sexualidade reprimida das mulheres e não se eximia de refletir sobre as desilusões sociais, mostrando-se contrária à opressão e à dor. As mulheres angolanas, além de vítimas do machismo, tanto o exercido pelo colonialismo como o existente em algumas tradições autóctones, o foram também nas guerras que perduraram mais de 40 anos em Angola. Fecha aspas. Ou seja, a luta de libertação nacional, que começou em meados da década de 60, chegou a seu apogeu nos anos 70, quando ocorre a libertação de Angola e Moçambique, e depois a Guerra Civil entre as facções de esquerda e de direita. Carmen Lúcia observa ainda que esta é, abre aspas, uma poesia que carrega dentro de si contradições inúmeras, complexidades enormes, fazendo interagirem em tensão os sentidos telúricos e o espólio advindo de culturas que, através dos séculos, habitaram Angola.
tradição e modernidade, a aridez das dunas junto às fronteiras com a Namíbia e a liquidez de rios e lagos angolanos, provérbios locais e legados culturais trazidos pela colonização portuguesa, mitos e cantos coletivos originários da região da Huila, no sudoeste angolano, e heranças de epopeias homéricas. Tudo isso contracena com o olhar e os afetos do sujeito lírico, com sua solidão de poeta. Prossegue a Carmen. É uma poiesis que opera com o exercício metalinguístico do escrever, reescrever poético e, ao mesmo tempo, com uma ressignificação da oralidade das tradições do sul de Angola. Põe em cena uma voz lírica feminina, reveladora dos abusos de poder sofridos tanto pelas mulheres do contexto rural do sudoeste angolano, como pelas de vivência urbana. Também alegoriza criticamente os dramas da fome, a dor e a perda da inocência das crianças nascidas ao som de tiros e explosão de minas. Alguns signos e metáforas atravessam a obra de Paula, sendo vitais para a compreensão de sua poesia. Sangue, ritos, árvores, buganvília, grito, água, lago, barro, terra, frutos, óleo de palma, bois, mitos, religiosidades, deserto, dunas, lua, sol, unicórnio, sonhos, teias, tecidos, fios da história, com H maiúsculo, e das histórias. A imagem da tecedeira na poesia de Paula remete metaforicamente ao próprio processo de criação poética. Fecha aspas. Nesta enumeração, feita pela Carmen Lúcia Tindó Seco, nós encontramos algumas das palavras mais recorrentes na poesia da Paula Tavares, e que são muito ricas em significados, como veremos ao longo da aula. Em Ritos de Passagem, de 1985, seu livro de estreia, a poeta angolana reúne 24 poemas, divididos em 3 seções, acompanhados por ilustrações de Luandino Vieira, que também é um grande prosador angolano. A peça de abertura, que antecede os 3 cadernos, intitulada Cerimônia de Passagem, traz como epígrafe um provérbio angolano. A zebra feriu-se na pedra, a pedra produziu lume, que aparece 2 vezes, antes e depois do poema. A peça, dividida em 4 dísticos, celebra a entrada na puberdade, o sangue menstrual, a semeadura, a colheita, os prazeres do vinho e do canto. Vamos ler este poema, que está na página 15, né, do livro Amargos como os Frutos, que reúne a poesia quase completa da Paula.
Cerimônia de passagem. A zebra feriu-se na pedra. A pedra produziu lume. O próprio título do poema é muito significativo, já que ele remete aos ritos de passagem, né? E, em particular, o rito da puberdade. A rapariga provou o sangue deu fruto. A mulher semeou o campo amadureceu o vinho. O homem bebeu o vinho cresceu o canto. O velho começou o círculo fechou o princípio. A zebra feriu-se na pedra, a pedra produziu lume. Interessante que o poema começa e acaba com a mesma epígrafe, fazendo uma construção circular, né? E não por acaso, na última estrofe, ela diz: o velho começou o círculo fechou o princípio. Há algumas analogias aqui, né, muito evidentes, como a analogia entre o sangue e o vinho, que não é uma exclusividade cristã, é algo que vem desde muito tempo antes do cristianismo. Aqui a palavra canto, né, remete à própria origem da poesia, e essa comparação entre a fertilidade da mulher e a fertilidade do campo, que está presente em quase todas as mitologias, né? Em geral, em várias tradições, né, neolíticas, a deusa da fertilidade humana também é a deusa da agricultura. Continuando a nossa exposição sobre o livro. A primeira seção da obra, Do cheiro macio ao tato, é composta de 9 poemas, 8 deles dedicados a frutas típicas angolanas: abóbora, menina, maboque, anona, mirangolo, noxa, néspera, mamão, manga, e o 9º poema é dedicado ao inseto, o matrindinde, sendo todas essas frutas erotizadas e associadas ao ato sexual. No poema dedicado à anona, por exemplo, nós lemos: o pequeno útero verde da casca. No poema sobre o mirangolo, o testículo adolescente purpurino, que corta os lábios ávidos da vida. Na peça sobre o mamão, temos a frágil vagina semeada. No poema sobre a néspera, ela é chamada de doce rapariguinha de brincos. O próprio desejo sexual é representado pela manga, conforme lemos no poema da página 33. A manga. Fruta do paraíso, companheira dos deuses. As mãos tiram-lhe a pele, dúctil, como se de mantos se tratasse. Surge a carne chegadinha, fio a fio, ao coração. Leve, morno, mastigável, o cheiro permanece para que a encontrem os meninos pelo faro. As próprias imagens do Luandino Vieira realçam esse aspecto erótico, com bastante sutileza. Muito bem. Os poemas desta seção e do livro como um todo exploram o universo das sensações e sinestesias,
as imagens sexuais, os elementos da natureza, insetos, flores, frutas, árvores, rios, os provérbios e tradições mágicas, em composições concisas, substantivas, sem pontuação e disposição geométrica na página. Essa geometria, ela irá aprender com o Davi Mestre, que é o poeta angolano que talvez primeiro tenha trabalhado com espacialização das linhas na poesia angolana, e sobre quem falaremos na semana que vem. Bem, referências também ao mundo do trabalho rural, costumes tribais e religiosidade, sempre com sutileza, delicadeza, minimalismo. O último poema desta sessão é sobre um inseto, o matrindinde, descrito metaforicamente como um bicho mecânico movido a quartzo. Vamos ler o poema todo. Matrindinde, que é um inseto semelhante a um gafanhoto. Bicho mecânico movido a quartzo. Saiu do Egito e mora em Sumbe há 4.000 anos. Cresce, multiplica-se, canta ao fim da tarde, entre julho e agosto. Na segunda seção do livro, Navegação Circular, temos um conjunto de 4 poemas, cujos personagens são animais metafóricos: abelha, flamingo, vaca, boi, que representam o amor impossível, por exemplo, entre uma ave e um peixe, o desejo da morte, a solidão, e ainda imagens teratológicas, né, ou monstruosas, como a do boi à vela. Em vez de um barco à vela, um boi à vela. Vamos ler 2 poemas desta sessão. O Amor Impossível. A flamingo cor-de-rosa saiu do mangal, alisou as penas uma por uma, pintou de azul o bico e de brincos, pousou no sol às 6 da tarde. Passeou o lubito com passinhos breves e, cansada, perfilou-se num pé só, à sombra da distância. Abriu o olho, tornou-se bípede, correu, muito apressada, atrás do peixe prata. E o boi à vela. Os bois nascidos na Huila. Huila é uma província de Angola. São altos, magros, navegáveis. É quase uma imagem surrealista, né? Um boi navegável. De cedo lhes nascem cornos, leite, cobertura. Os cornos são volantes, indicam o sul. As patas lavram o solo, deixando espaço para a semente, a palavra, a solidão. Aqui nós temos várias camadas de significado, desde uma camada econômica, já que a pecuária é uma atividade importante, né, no campo em Angola, até o aspecto social, existencial e poético. Tudo isso reunido em poucas imagens. Já na terceira seção do livro, Cerimônias de Passagem, que tem esse sentido, né, de ritos de passagem, temos um conjunto de 10 poemas que encenam costumes tribais,
como a troca de uma mulher prometida em casamento por um boi. Se fosse no Brasil, seria a troca da mulher por uma mula, né, um jegue, mas em Angola ela é trocada por um boi. E ainda o uso da tábua eilexa nas costas das meninas para manterem as colunas eretas. É um tipo de tábua de madeira mesmo, né? Que a menina tinha que amarrar a cintura e ficar com aquela tábua presa para crescer com a coluna ereta, que devia causar um imenso desconforto. Os ciclos das colheitas, entre citações de provérbios populares. Poemas de amor com imagens violentas, dolorosas, como aqui. Desosaste-me cuidadosamente, inscrevendo-me no teu universo como uma ferida. Perdão, desossaste-me cuidadosamente, inscrevendo-me no teu universo como uma ferida. Colonizamos a vida plantando, cada um no mar do outro, as unhas da distância da palavra da loucura. Conforme escreve a Carmen Lúcia Tindó Seco, neste primeiro livro de Paula Tavares, ela percebe os cheiros e sabores da terra, redescobrindo a própria sexualidade. A tacula vermelha e o barro branco cobrem os corpos das raparigas e assinalam a sacralidade das cerimônias rituais da puberdade. Tacula é uma árvore sagrada de Angola, que produz madeira e tinta vermelha. Essa tinta é usada para untar os corpos das raparigas nos rituais de iniciação. Outra metáfora que permeia a obra de Paula Tavares é o barro. Em O Lago da Lua, também está associado aos ritos de iniciação feminina, quando as meninas moças vão ao lago lavar seu primeiro sangue. Encontra-se ainda, por outro lado, relacionado aos sentidos profundos das origens. A imagem do lago remete aos sonhos que resistiram à dor e à guerra. Funciona como espelho no qual o sujeito poético procura a identidade esboroada. Fim da citação da Carmen Lúcia. A presença do barro nesses poemas também é relevante. Em geral, ele é relacionado à criação estética, à linguagem ou às origens e raízes culturais dos povos angolanos, e transforma-se em elemento que tolda a visão e a memória destes. Já em O Lago da Lua, de 1999, segundo o livro de Ana Paula Tavares, temos alguns temas recorrentes. O sangue menstrual, início da puberdade e da entrada da mulher na idade fértil, a religiosidade ancestral, presente nas referências aos oráculos, como o mundiriri, que é um pau de adivinhação, altares, oferendas, o fogo, espíritos familiares, etc. O tema da morte de amor, eco das cantigas trovadorescas. Por exemplo, nessa linha:
Morro porque estou ferida de amor, que lembra muito, né, aquelas cantigas do século XII. O intertexto, epígrafe e paródia do Cântico dos Cânticos de Salomão, como acontece nesta linha. O que queres esconder de mim, filha de Sulamite? A ideia do amor como partilha. Divide comigo os intervalos da vida. O amado que vem de um país estrangeiro. Deve ser um estranho país, o país do meu amado. A metáfora de atravessar o espelho em busca de outra identidade, outro plano de existência, numa operação mágica. As tribos nômades em busca de pastos para o gado e campos para a agricultura. O tema da gestação, do parto e do destino das crianças. Estranha árvore de filhos, uns mortos e tantos por morrer. De quantos partos se vive, para quantos partos se morre. As crianças de vidro, enchendo de água até as lágrimas, enchendo a cidade de estilhaços, procurando a crianças que carregam a morte sobre os ombros, despejam-se sobre o espaço, enchendo a cidade de estilhaços. Aqui é uma referência às minas terrestres, que nós já comentamos na aula passada. Conforme escreve a Carmen Lúcia Tindó Seco, um profundo amargor assinala a produção de Paula Tavares, publicada nos anos de 1998, 99 e 2001, estabelecendo, desse modo, uma diferença em relação a seu primeiro livro, Ritos de Passagem, editado em 85, que ainda guarda a utopia das transformações sociais propiciadas pelas lutas libertárias. A sensualidade feminina, que redescobre os cheiros do próprio corpo, os sabores do sexo e dos frutos da terra. Principalmente a partir de O Lago da Lua, a poesia de Paula Tavares discute a crise que se abateu sobre o corpo social do país. Abrindo um parênteses aqui. Como nós já estudamos, a luta de libertação nacional de Angola, que vem de meados da década de 60 e que toma um impulso maior nos anos 70, até a vitória, né, da Guerra de Libertação Nacional contra os portugueses, traz consigo um ideal utópico, né? A construção do socialismo num país pobre, né? Um país africano subdesenvolvido, que, embora tenha muitas e abundantes riquezas naturais, tem petróleo, tem diamantes, tem terreno fértil para agricultura, para a pecuária, é um grande produtor de café, mas era um país bastante atrasado, justamente por ser uma colônia. E após a vitória do MPLA, em 75, as coisas não se tornam mais amenas, porque as duas outras guerrilhas de direita, a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, e, sobretudo, a UNITA,
União Nacional para a Independência Total de Angola, mantém a luta armada contra o governo do MPLA. Enquanto o MPLA tem apoio da União Soviética e de Cuba, Cuba, inclusive, enviou soldados, pilotos, médicos, enfermeiros, professores, enviou uma grande ajuda militar e civil, né, a Angola. E a União Soviética forneceu armamentos modernos. Agora, essa guerra civil ela vai perdurar até mais ou menos o ano 2000, ou seja, uns 25 anos de guerra civil. Nos primeiros anos da guerra, ainda havia esse ideal utópico, né? Bem, apesar de tudo, nós vamos construir um país socialista, vamos fazer a reforma agrária nas fazendas, vamos estatizar as empresas, vamos criar um poder popular. E os poetas, em sua grande maioria, eram guerrilheiros do MPLA. Depois foram eleitos deputados, ocuparam cargos públicos. Muito bem. Mas já em meados de 85, e sobretudo depois de 90, com a queda da União Soviética, as coisas mudam muito, tanto em Angola quanto em Moçambique. Antes, esses dois países tinham comércio não só com a União Soviética, como com os países da Europa Oriental, né, que formavam um bloco econômico, o Comecon. Então, os países africanos exportavam café para a Europa, por exemplo, para os países socialistas europeus, ou petróleo, a preços muito acima do mercado, assim como a União Soviética comprava açúcar de Cuba a um preço muito acima do mercado. Por outro lado, Angola, Moçambique, Cuba, Nicarágua, compravam máquinas, equipamentos da União Soviética e do leste europeu a preços muito baratos e em condições generosas de financiamento, porque essa era a lógica de funcionamento do Comecon, que era um mercado comum, né, dos países socialistas, que não tinha como objetivo o lucro. Então, os países mais pobres saíam favorecidos. Com a queda da União Soviética e do leste europeu, Angola e Moçambique tiveram que comprar mercadorias de outros países a preços de mercado e tiveram que exportar os seus produtos também a preços de mercado. E, além disso, perderam o guarda-chuva protetor da União Soviética. Daí que os governos desses países mudaram radicalmente a sua política interna, passaram a privatizar empresas, adotaram um modelo econômico neoliberal, arrochar salários, enfim, junto com isso, corrupção. Eu até citei o caso, né, daquela viagem que eu teria feito a Angola e não fiz porque a verba desapareceu. Então, os casos de corrupção, né, se avolumam. Daí que os poetas, os intelectuais, tiveram assim, uma decepção imensa com o governo, né, tanto do MPLA em Angola, quanto da Frelimo em Moçambique. Na semana passada, nós estudamos Arlindo Barbeitos. Tanto Arlindo quanto a esposa dele, a Maria Alexandre Dáskalos, eram críticos ferrenhos, né, do MPLA e do governo angolano. E eles não eram pessoas de direita.
eram marxistas. O grande problema é que a única alternativa eleitoral ao MPLA, nas eleições deste ano, é a UNITA, que é um partido que sempre foi de direita. Então, seria como tirar um governo corrupto, né, de centro-esquerda e colocar no lugar um governo corrupto de direita, né? Em suma, esse é o dilema de Angola e Moçambique hoje. E esta decepção dos poetas com aquele projeto utópico vai se manifestar na sua poesia, seja por um maior hermetismo, ou seja, vão deixar completamente de lado aquela poesia engajada, libertária, e trabalharem numa poesia muito mais cifrada, né, muito mais difícil, metalinguística. Por outro lado, vão assumir uma atitude pessoal, né, de maior ceticismo. Isso é geracional, né, não é apenas o caso específico da Paula Tavares. Mas vamos continuar com a citação da Carmen Lúcia. O eu lírico, então, passa a expor o corpo ferido, a pele pintada, não mais de tacula, mas de cicatrizes. Reservatório da memória e espelho alegórico de sua própria poiesis, esse lago se institui como local sagrado de ritualização do verbo criador. Ao evocar as tradições ancestrais, como a máscara de Moana Po, usada nos rituais de puberdade dos povos Lunda, Chokwe, a voz lírica se mostra consciente da dupla trajetória de seu rito poético, declarando ser necessário a este atravessar o espelho em dois sentidos, o do presente e o de outrora, o do plano existencial e o do histórico social, o do enunciado, feito letra no poema, e o da enunciação, que reencena poeticamente camadas antigas da memória individual e mítica. Antes de lermos um poema da página 85, eu queria apenas mencionar que essa máscara ritual, Moana Po, é também o título de um romance experimental muito louco, muito inovador do Pepe Tela. Talvez seja o melhor romance do Pepe Tela. Infelizmente, não existe em português. Eu vou ver se eu consigo escaneá-lo nas férias, aí eu enviarei para vocês. Vamos ler, então, o poema da página 85. Chegou a noite, onde habito devagar. Sou a máscara Moana Puó, em traje de festa. Dança comigo, de noite. Todos temos asas. Vem, eu sou a máscara, para lá da vida, à beira da noite. Bebe comigo a distância, em vaso de vidro. Vem atravessar o espelho em dois sentidos. Depois podemos, rumo ao sul, navegar as horas, desembrulhar a espuma desta lentíssima noite e ficar por dentro, dançarino e máscara, no meio da noite. Continua a Carmen Lúcia. Juntando os cacos do país dilacerado, juntando os cacos do país dilacerado, a obra de Ana Paula Tavares lida com as ruínas da história,
estabelecendo um diálogo com as origens. Por exemplo, neste outro poema. Atravesso o espelho, circuncido-me por dentro e deixo que este caco me sangre docemente. Entre dia e espera, a história deste tempo em carne viva. Ana Paula Tavares, continua a Carmen Lúcia, faz a cartografia do sagrado angolano, recriando cenas das tradições que se mantiveram esparsas sob os cacos votivos de inúmeras promessas formuladas no decorrer de séculos de opressão. Opera ainda, sobretudo no livro Ex-Votos, uma poética labiríntica e religiosa, religiosa no sentido etimológico de religação cósmica com raízes ancestrais, viagem pela história. Herdeiro tanto das tradições orais angolanas, como da poesia de Davi Mestre em sua modernidade literária, o lirismo de Paula Tavares funde provérbios ancestrais dos povos de Angola com dissonantes figuras de linguagem que primam por elaborado trabalho estético. Não é por acaso que o Manual para Amantes Desesperados se inicia com duas significativas epígrafes. Um dito, um bundo e a citação de Davi Mestre. Além deles, há ainda a recorrente imagem da duna, metáfora do deserto e metonímia de Angola, em suas metamorfoses ao longo da história. A duna, a areia que se move ao sabor do vento, instaura dissipação e rupturas. Aponta não apenas para as transformações vividas pelo contexto social e político angolano, mas para as descontinuidades próprias da poesia contemporânea. A duna também pode ser lida como sede e ardência, loucura e desespero, e ainda lume, rede, manual de memórias. O vai-vem das dunas, figuradamente, representa o ir e vir do presente e do passado, o deslocamento de histórias com H e de histórias com E. Alegoriza também descobrimentos por detrás das dunas, lembranças da infância e da cultura. O vento traz o ensinamento de provérbios dos povos Nianeca, a tradição das velhas mulheres, a prepararem a farinha, a tecerem os cestos e a debulharem o milho. Bem, hoje nós falamos bastante sobre o simbolismo na poesia da Ana Paula Tavares. Aliás, como romancista, ela assina os seus livros como Ana Paula Tavares. E os seus livros de poesia, ela assina como Paula Tavares apenas. Como lemos poucos poemas hoje, ficamos mais na parte biográfica, histórica, política, simbólica. Eu quero, na semana que vem, ler e comentar mais poemas da Paula Tavares, como complemento da exposição teórica de hoje. Ela é uma poeta maravilhosa e acho que não podemos prescindir de lermos
e comentarmos um conjunto maior de seus poemas. Então, esse é o conteúdo que eu preparei para hoje.